Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Olá, eu sou o Carlos Merigo, esse é o Braincast número 508. Estou aqui com Iago Vinícius. E aí, Iago, tudo bem? Boa noite, minhas taxas de limite excedidas. Tá consumindo muito Twitter, né, Iago? Agora acabou a moleza. Não pode dizer tudo. Vai acabar isso. Vai acabar isso. Ju Nascimento também de volta aqui ao Braincast. E aí, Ju, como vai? Vou bem, boa noite, queridos. Sempre uma delícia estar aqui. Muito bem. E estreando aqui no Braincast, Fernanda Guimarães. E aí, Fê, como vai? Se apresenta aí para nossa audiência. Oi, tudo bem? Eu sou, primeiro de tudo, ouvinte do Braincast. Essa é a minha primeira claquete do Mamilos. Enfim, adoro o trabalho de vocês, então essa é a minha primeira introdução. Em segundo lugar, eu sou líder do Creative Shop da Meta no Brasil. E acho que estou aqui também porque fui jurada de uma das categorias de Cannes esse ano, então eu estava lá. Espero poder dividir um pouco da experiência, mas principalmente ouvir também de vocês. É um assunto que está super interessante agora e quente para todo mundo, né? Muito bem. Você foi jurada da categoria Creative Commerce, né, Fernanda? Exatamente. É uma categoria que é nova, ela tem só 2 anos. Ela começou muito em função da pandemia, né? Para quem está um pouco nesse business de publicidade, da pandemia para cá tem uma transformação muito grande. Aí isso se reflete em ter essas categorias novas, especialmente focadas em impacto de negócio, e essa de Creative Commerce é uma delas. Então, fiquei muito feliz de ter sido chamada para ser jurada dessa, porque eu acho que vai ser muito difícil tentar fazer essa frase sem ela soar mal de alguma forma, mas eu acho que eu fiquei mais feliz de ser escolhida nessa categoria do que até de ser jurada, assim, sabe? Porque sim. É um assunto que eu adoro. Então, quando eu soube que eu ia ser jurada dessa categoria, eu fiquei muito, muito feliz. Então, depois eu conto um pouquinho mais pra vocês disso. Muito bem, então é isso. Nesse Braincast a gente vai falar um pouquinho aí do Festival de Cannes, né, desse ano de 2023, Festival Internacional de Criatividade Cannes Lions. A gente, há vários anos aí, né, quem conhece o B9, a gente cobre o festival. Tivemos um canal especial esse ano em parceria com a Meta lá no site. Você pode acessar b9.com.br/Cannes Lions para você conferir a nossa cobertura. Tem vários textos lá da Ju, tem também da Fernanda lá, que ela falou um pouquinho também do que ela viu nessa categoria de Creative Commerce, além de um corpo aí de colunistas e colaboradores de peso nesse nosso canal. Então acessa para você acompanhar. A gente vai contar um pouquinho aqui de como foi, né, o festival esse ano, né? Acho que tem algumas coisas que marcaram, né? Tem uns marcos desse ano do festival que acho que é a primeira edição com tudo liberado, né, pós-pandemia, né, de verdade, né, sem restrições sanitárias. Também é o primeiro festival aí que temos a inteligência artificial dominando as conversas, né, então ela também teve bastante presente lá. A gente vai falar um pouquinho disso, um pouquinho do que os prêmios distribuídos lá esse ano querem dizer, o que a gente viu de discussão. Eu estive lá em vários painéis de empresas, e como a Fernanda também já adiantou, vai contar um pouquinho do que acontece ali nas discussões do júri, ali em salas fechadas. Ela vai contar um pouquinho desse segredo, como que é avaliar as peças, como que acontece, tá bom? Então é isso. Mas antes... Muito bem, Mas antes, siga @BraincastPod nas redes sociais, estamos em todas elas. Tá lá no Instagram, no Facebook, no Twitter, youtube.com/B9 para você assistir a gente também, tá? Aqui, se você só escuta a gente no áudio, você pode assistir também a gente no canal, tá? Então, @BraincastPod, siga nós. E também, né, torne-se assinante do Braincast lá em b9.com.br/assine, que aí você vai poder fazer parte da Braincasteria Gourmet, personalité orgânica, vegana, lá no Telegram, para conversar com a gente, com outros ouvintes do Braincast. E você também tem acesso ao Braincast secreto, né, que são os áudios que a gente libera só para os nossos assinantes,
onde a gente fala as verdades, né? Sem papas na língua. Não que aqui a gente não fale, né, Iago? A gente... lá a gente espalha, falar. como a Larissa Tomás, a gente espalha fake news e espalha algumas verdadeiras também, né? Mas mais fake news do que verdadeiras, eu acho. E aí o jogo é você discernir o que é um e o que é o outro. Muito bem, perfeitamente. Então é isso, assine o Braincast, b9.com.br/assine. Quanto tempo leva para criar um universo? Bom, depende, né? Na Bíblia é dito que foram 6 dias. Já para a ciência, a coisa é bem mais complicada. Então vamos diminuir aí um pouquinho o tamanho desse projeto. Quanto tempo leva para criar um oceano dentro do metaverso? Imagina você sentado no escritório e o seu chefe aparece com um trabalhinho desse tamanho. Recriar baleias, tartarugas, corais, sons, movimentos, etc. Daí eu já não tenho muito cabelo, os poucos cabelos caíram mais um pouco, porque eu falei, mas o que vocês querem dizer com o metaverso oceânico, né? Esse é o Marcelo de Lima, líder do time de TI da Accenture, uma das empresas mais importantes na área de inovação tecnológica da atualidade. Foi um dia típico, assim, da área de TI, né? Essa proposta veio de uma parceria com a Voz dos Oceanos, que é uma ONG internacional focada na educação para a preservação dos oceanos. E à frente do projeto estava uma pessoa que parece entender um pouquinho aí do assunto. Olá, eu sou Heloísa Schirman e eu sou uma das líderes da Voz dos Oceanos. A Heloísa faz parte da família Schurman, que vive há mais de 40 anos cruzando o mundo num veleiro. Uma história que já virou livro e filme. Na viagem mais recente da família, a Heloísa percebeu um problema muito sério. Nós saímos em agosto de 2021. Nesse ano e meio de navegação, em cada praia, em cada rio, cada mangue, cada pedacinho de areia que a gente tinha uma oportunidade de desembarcar, em todos eles nós encontramos plásticos e microplásticos. E é uma coisa que realmente choca muito. Que recolhe literalmente, quando a gente vai mergulhar, pedaços de plásticos que passam boiando. E quando a gente está navegando, a gente navega não é uma ilha de plástico, mas uma espécie de um rio. A partir daí, surgiu a ideia de chamar atenção para o problema. Mas não adianta só escrever livros e dar palestras, né? As pessoas precisam experimentar, sentir de perto o que está acontecendo. Por sorte, existe uma tecnologia perfeita para isso, que é o metaverso. Eu tinha colocado o metaverso meio que numa prateleira lá em cima, assim, eu não quero saber desse mundo. Até que nós fomos convidados para esse workshop na Accenture. E quando eu cheguei lá, o meu mundo praticamente virou de cabeça para baixo. Então, realidade virtual, imersiva. Você vai estar mergulhando dentro de um espaço que não é o seu espaço casa, escritório. Você está dentro do mar. Esse é o Werner Pockel, líder criativo Accenture. Você tem efeitos sonoros ali que te aprofundam ainda mais na experiência. E aí tinha uma questão que o Marcelo depois vai poder falar, que a gente falou, cara, para esses bichos ficarem reais, como que a gente faz? Bom, então vamos chamar o time do Marcelo. Afinal, era o mesmo que tinha acabado de enfrentar um desafio bem mais árido para um cliente. Recriar Marte no metaverso. Claro que teve todo o NDA, tivemos que falar com a NASA, aquela loucura toda, fotos pra cá, fotos pra lá. É bem possível que a gente consiga criar um metaverso oceânico, né? Mas aí é que tá, não bastava só criar um metaverso. Era preciso também destruir ele. Primeiro a gente partiu de uma ideia, que foi, vamos criar um mundo perfeito, marítimo, e depois nós vamos passar ele por uma situação de catástrofe, ou seja, vai ficar tudo escuro, vai vir aquele lixo caindo, então aquele paraíso vai se transformar e a gente causar aquele impacto. Bom, mas lembra do prazo para fazer tudo isso? O time quase infartou quando a gente viu que o prazo era de 4 semanas para fabricar algo que não existia. Pois é, se o universo foi feito em 6 dias, ninguém filmou os bastidores, tá? Mas nós vamos contar tudo pra você. Como nasce um oceano no metaverso. Por incrível que pareça, foi numa academia de ginástica. Mas isso eu vou te contar no próximo episódio.
começamos os trabalhos. E aquilo começou a dar outras questões, assim, de empolgação no time, que um deles me ligou, sei lá, acho que era 1 da manhã, rapaz. Chefe, você precisa ver. Eu falei, o quê, cara? O que aconteceu? Funcionou. Consegui subir aqui a baleia Chubá. Quer ver? Eu falei, não, cara, vai dormir, Biel. É 1h30 da manhã. Então é isso. Até o próximo episódio. Você já parou para pensar no poder da tecnologia quando aliada à sustentabilidade? Pois é, na Accenture isso é mais do que uma ideia, é uma realidade. A Accenture está na vanguarda da implementação de estratégias ESG, combinando tecnologia e criatividade humana para ajudar empresas a alcançarem metas cada vez mais ousadas. Vamos falar de alguns exemplos aqui. A Climeworks, uma empresa suíça que está revolucionando a filtragem de CO2 em escala global. A Accenture ajudou a Climeworks a projetar uma instalação que captura CO2 do ar e estoca o gás na forma de rochas em galerias subterrâneas. Já aqui no Brasil, a Accenture trabalhou com a Braskem, uma das maiores petroquímicas do mundo, para mapear uma rota para a descarbonização. E sabe qual foi o resultado? Um passo a passo com centenas de ações que não só reduzem as emissões, como em muitos casos reduzem os custos da operação. Esses são apenas alguns exemplos de como a Accenture está usando a tecnologia para regenerar ecossistemas e criar um futuro mais sustentável. Quer saber mais sobre como a Accenture pode ajudar a sua empresa a alcançar as suas metas de sustentabilidade? Então visite accenture.com.br/sustentabilidade e descubra como fazer a diferença juntos. Muito bem, vamos para a pauta? Pauta! Perfeito, eu queria começar fazendo a pergunta que toda vez que tem Festival de Cannes, como a gente faz algum Braincast ou alguma coisa, eu gosto de perguntar o papel do festival, né, na nossa economia criativa e na indústria de comunicação. Eu sei que tem todo ano a mesma discussão e eu vi isso rolar de novo no LinkedIn, né, que, assim, eu já... Sendo bem sincero, acho que tem um pouco de infantilidade, né? Nas conversas, e eu gostaria que a gente ajudasse aqui a separar um pouco o que é... o que a gente deve se importar ou não, que muita gente falando, o festival não vale nada, é só um leão, é só prêmio, é só para ego de publicitário, e geralmente aí a resposta é, só fala isso quem não ganha, né, porque você que tá com inveja porque não tá ganhando, porque é importante sim e tal. Então, eu queria começar discutindo isso, né, qual que é a relevância e a importância do festival no nosso mercado de comunicação e de publicidade, e já adiantando uma visão que eu tenho, né, sendo bem egoísta aqui, né, eu faço a pergunta e eu mesmo respondo, mas eu juro que eu vou ser rápido, que nesse meio termo aí, né, entre quem fala, não, que é muita coisa e tal, e quem fala que não vale nada, e que no mundo lá fora as pessoas não se importam. Até li, acho que hoje ou ontem eu li um artigo de uma pessoa falando isso, fora daqui de Cannes ninguém sabe nem o que é. Mas, assim, primeiro, é um evento da indústria, né? Um evento do mercado de comunicação e criatividade. Não é o Oscar, né? Para estar nas primeiras páginas dos jornais e todo mundo acompanhar. E de uma maneira ou outra, né? Você ganhando um prêmio ou não, o que é falado lá, o que é discutido ali com as grandes empresas, né, e grandes executivos do mercado, das agências, das empresas, das grandes empresas de tecnologia, né, que antigamente era uma coisa que não existia no festival, né, era só realmente publicitário falando para si mesmo. A gente viu que o festival se ampliou ao longo dos anos e agora tem muito mais pessoas participando, tem uma diversidade de pessoas, de prêmios distribuídos. Assim, no fim das contas, não importa o que você acha, né? As pessoas e as empresas mais importantes e que ditam os rumos do nosso mercado de comunicação e de criatividade estão lá dividindo coisas que elas pensam e estão escolhendo para que trabalhos os prêmios vão, né? Então, de uma maneira ou de outra, você querendo ou não, isso tem uma importância para o mercado.
por mais que você considere que ganhar leão seja só massagear o ego e isso não vai ter importância, no fim das contas, que é o papo que a gente vê todo ano quando rola um festival de Cannes. Então, rapidamente, é isso que eu estava pensando até hoje, enquanto pensava aqui para essa pauta do Braincast, mas queria ouvir muito de vocês aí. Qual que é, na opinião de vocês, o papel do festival aí na economia criativa, na indústria de comunicação? Tem importância? Não tem? Enfim, quem pode começar? Claro que tem, né? E eu acho interessante você falar do... ninguém sabe o que acontece em Cannes. Alguém sabe o que acontece no Congresso de Medicina, se não um médico? Perfeito, é isso aí, é isso mesmo. Então, né, por que a gente se autoflagela assim, né? Eu acho que Cannes, e como tudo no mundo, Cannes também muda, né? Mas para mim ele tem 3 papéis, e todos eles são super importantes. Eu acho que o primeiro é celebrar tudo que é bom da indústria criativa. E celebra-se muito em Cannes. Quem vai sabe tanto de celebração que tem. Não só com o leão, né, gente? Mas eu acho que tem uma coisa mesmo da indústria se juntar e mostrar a potência que ela tem, né? Isso e ela tem potência, e eu acho que a gente tem que lembrar disso, né? Acho que o segundo papel de Cannes vamos dizer assim, gerar inspiração e gerar vontade no talento que é apaixonado por criatividade, que tem alguma relação com a indústria, né? Para que esse talento possa entender qual é a elasticidade da nossa profissão, né? Porque cada vez mais a comunicação ou a indústria criativa é menos sobre fazer reclame e mais sobre produzir soluções criativas para problemas importantes. Se a gente olhar o line-up de Cannes, e a Fê vai poder falar isso depois, eu tenho certeza da experiência dela como jurada, a gente vai ver que a avassaladora maioria dos casos que ganharam ano passado e esse ano, tem um viés muito importante de impacto, né? Não só nas categorias de impacto. E eu acho que o terceiro papel de Cannes é mostrar pra gente que a gente sempre pode ser um pouquinho melhor. Eu adoro quando eu vejo um case de Cannes e dá aquela invejinha. Puta, como eu queria ter feito isso. Putz, que coisa legal, né? Ano passado eu vi um assim, de Creative Transformation, que era o case da Pinhatex, né? Que era uma empresa que transformava vamos dizer, um detrito vegetal, que se eu não me engano é casca de abacaxi ou alguma coisa do abacaxi, em tecido, em um monte de coisa, e ela criou um business desse negócio. Gente, isso é demais. Eu adoraria ter inventado um produto assim, né? Então, para mim, continua sendo super importante. E nessas 3 camadas, assim. Vou adicionar aqui minha perspectiva. Eu acho que, assim, eu vou dar eco aqui nesse comentário que é bem preciso, e eu ia usar o exemplo do odontologista. Então, ela já trouxe o médico, assim, a mesma coisa que me veio à cabeça, né? Ele é um evento setorial, ele é um evento de uma indústria específica, né? Eu até acho engraçado quanto a gente, como publicitário, às vezes... usa tanto até o termo indústria, mas de que indústria, né? Eu sempre me lembro disso quando eu falo para minha terapeuta alguma coisa. É uma pessoa importante na indústria, e ela me pergunta que indústria. E eu acho interessante pra gente se perguntar que, assim, pra gente, a indústria da publicidade é apenas indústria, não é mesmo? Mas é a indústria da publicidade, é um setor específico. Então, acho que a primeira coisa é um evento setorial. No entanto, é uma cidade que também hospeda o maior festival de todos, que é o Festival de Cinema. E o festival, e embora a cidade abrigue e receba alguns festivais, o de publicidade é o segundo mais importante. Então, é importante a gente lembrar também que, embora ele seja setorial, ele também está muito na cultura popular, enfim, ele é mais disseminado, ele tem muita visibilidade, porque ele é o segundo festival mais importante depois do de cinema, numa cidade que, né, é historicamente conhecida por receber esses festivais e tudo mais. Então, acho que tem isso que dá esse contraponto da importância do tipo, é uma coisa setorial ou é uma coisa que a gente deveria se preocupar com isso. Então, acho que tem essa primeira coisa. Depois eu queria falar um pouco
até da minha experiência, assim, eu tenho 20 anos de experiência no mercado publicitário, e foi a primeira vez que eu fui. Eu até, quando eu fui convidada, meu post era isso. Eu não acredito que eu vou como jurada, porque eu nunca nem fui, né? Eu não sou aquela pessoa que já foi. As pessoas falavam assim, me encontra no café, não sei o quê. Eu era a maior caipira, olhando ali no Google Maps. Eu não sabia do que eles estavam falando, e era só uma rua. Ou seja, claramente eu nunca tinha ido. Então, eu acho que tem carreiras e carreiras dentro da indústria da publicidade em que isso é um marcador ou não é. Então, eu tenho uma trajetória na publicidade que passou muito pouco pelas cadeiras mais tradicionais das agências offline, em que você cria essas campanhas que vão ser escritas depois. Então, você pode, às vezes, ter um caminho na indústria da publicidade em que isso não é o maior marcador e que isso não é onde você vai determinar se você tem sucesso ou não tem. No entanto, para algumas posições nesse mercado, isso é muito relevante e é muito determinante, né? Então, é muito curioso também pensar que às vezes você pode também estar dentro do seu ambiente setorial, como eu trouxe setor, mas mesmo assim você ainda tem divergências entre, para algumas pessoas isso é um super marcador, para outras não é. Isso pode ser a virada de carreira para uma pessoa, como pode não ser exatamente para outra. E a gente não pode esquecer um dos debates que o festival traz também, e acho que, né, à luz da pandemia isso veio muito mais, que é o acesso ao festival. Eu não sei o quanto a gente fala abertamente disso, mas é um festival muito oneroso em vários aspectos. Cada submissão é caríssima, né? Então, se você pensa num case que vai ser inscrito em diversas categorias, como a gente vê isso como, né, um padrão... Você paga por categoria que você coloca, né? Isso, e um preço exorbitante, é super caro. Ao mesmo tempo, você estar no festival custa muito caro. Primeiro que nós estamos falando em euro, e depois de, né, todas as agências do mundo todo disputando uma semana numa cidade pequena. Então, a gente sabe como isso impacta no preço. Então, tem um contexto de exclusão também, de acesso, que acho que são coisas ali que as duas estão nos seus extremos ali sobre o festival, que fazem com que ele tenha muito escrutínio, né? Esse escrutínio também faz parte de ser um ambiente que exclui, ao mesmo tempo agora está dando acesso. Então isso também é pauta, né? Se a gente for lembrar, na pandemia, muitas agências se colocaram oficialmente como nós não vamos inscrever frente às demissões que estão acontecendo, ou seja, seria um contrassenso a gente investir em prêmio. E aí fica esse negócio de você tá fazendo isso e ao mesmo tempo lá é esse ambiente de celebração, parece que tá todo mundo esbanjando, né, em festas, né? Isso, então esse debate eu acho que ele é intrínseco, né? Acesso, exclusão, privilégio e ao mesmo tempo o glamour, né, o status de estar ali. Então isso tudo entra num escrutínio grande, porque dependendo do lugar da indústria que você está olhando, isso pode te cair bem, pode te cair mal. Então eu super entendo o debate, porque eu já estive em lugares em que isso não era um marcador, eu não conseguia me relacionar exatamente com o que estava acontecendo. Ao mesmo tempo eu estive lá esse ano e é riquíssima, é uma jornada de aprendizado enorme. Você, né, como a Ju falou aqui, você se inspira muito, você conhece muito, você consegue se conectar com as pessoas que estão ali na indústria de lugares diferentes, de ângulos diferentes. Então, para as carreiras, é de fato transformador. Você ganhar um prêmio pode te catapultar para um lugar que você teria muita dificuldade de acessar antes. A gente tem histórias no Brasil de criativos brasileiros que, por ganharem um prêmio ali de destaque, né, foram convidados para abrir agências em outros países. Então, assim, a coisa realmente pode acontecer para você se você conseguir que o seu trabalho seja reconhecido ali, né, sob os critérios de um júri. Então, eu queria muito falar desses dois ângulos. Por um lado, é muito, sim, relevante para quem está jogando esse jogo, é muito relevante, sim, e transformador. Para agências, para grupos, para carreiras individuais. E do outro lado tem esse escrutínio que acontece, todo ano volta, a pandemia trouxe um pouco mais, que tem a ver com esse acesso a algo que custa caro, né, no final do dia, assim, de forma geral. Para poucos, né? E esse ano, o que eu senti que o festival fez muito foi ser muito mais inclusivo. Então, os júris eram muito mais diversos, eles eram mais inclusivos, inclusivos até do ponto de vista de background. Então, nem todo mundo vinha de uma agência tradicional, que isso é um marcador há muito tempo. Então, você podia ter empreendedores, você tinha pessoas, né, enfim, em outros lugares da cadeia.
né, a ponto de eu estar ali 20 anos depois pela primeira vez. Então, se buscando pessoas de outros repertórios, buscando pessoas de outras raças, gêneros, condições sociais, enfim, uma série de elementos, e assim também premiando pessoas que estão de fora do olhar de sempre, né? O vencedor, o Grand Prix da minha categoria, foi um case da Arábia Saudita. Então, a partir de novos olhares que você também tem na mesa de discussão, são novos olhares que você tem para o trabalho, novas agências que vão inscrevendo e a coisa vai se fomentando, né? Tem alguns dados que depois eu posso trazer aqui da Nigéria, também parece que foi o primeiro prêmio, enfim, de alguns países que estão pela primeira vez em função disso. Então, eu acho que é um movimento interessante de todo mundo refletir sobre de onde estava vindo esse escrutínio e o que está se fazendo de diferente. E eu vejo um incentivo muito grande para cada vez mais o festival incluir todo mundo. Meu último comentário, para eu parar de falar, que eu já vi que eu falei demais aqui, mas quando eu estava olhando na coletiva de imprensa, lá depois do meu júri, tinham 4 presidentes de júri dando depoimento. Desses 4 presidentes de júri, 3 eram mulheres. Sim. E 2 eram mulheres indianas. Então, assim, a gente estava olhando para um contexto muito novo, muitíssimo novo, para essas categorias de efetividade, né, premiando os talentos de países que são mais emergentes, ao mesmo tempo com um corpo de juradas com uma representatividade muito mais justa e nova para o que o nosso olhar está acostumado a ver nesses ambientes. Então, enfim, acho que é um ambiente fervendo nesses elementos todos que eu falei aqui. Sim. Antes de ouvir a opinião do Iago, eu só queria salientar o que a Ju falou sobre essa mudança, né, do festival ao longo dos anos, que é uma coisa que eles souberam fazer, né? Que o Festival de Cannes, durante muito tempo, foi o festival do reclame, né? Nasceu como um festival, né? Como uma premiação de comercial, assim, há 70 anos, né? Assim como é o festival de cinema. Premiava filmes, esse era um festival criado para premiar filmes publicitários, né? E durante muitos anos, isso foi até hoje, o filme continua sendo, né? Uma das grandes categorias, né? Uma categoria clássica, enfim, tudo bem, isso tá lá. Mas ao longo desse tempo, ele soube se modificar, tanto no contexto do mercado, né? De conseguir... Tanto que parou de se chamar festival de advertising, né? Virou festival de criatividade, porque ele passou a premiar uma infinidade de outras ideias, né? E trabalhos criativos em outros setores, ideias transformadoras. Isso que a Ju falou, por exemplo, o case que ela citou, não é um comercial, não é um reclame, né? Mas é uma ideia transformadora. Então eles conseguiram estruturalmente fazer isso, e também depois de uma pressão, né, ao longo dos últimos anos, de ter muito gente pedindo por mais diversidade no júri, né, eles terem feito realmente esse movimento. Não, tá bom, então vamos lá, vamos mudar aqui o background das pessoas, né, e conseguiram isso, se refletiu na premiação desse ano, como a Fê comentou, de você ter países ganhando prêmios pela primeira vez, eles estarem melhores distribuídos, né? Não tá só ali... Tudo bem, Estados Unidos continua liderando, mas, né, você tem uma distribuição maior ali, não é só Estados Unidos e Reino Unido levando quase tudo, né? Você tem mais participação de outros lugares. Iago, conta aí, queria saber como que você vê essa história toda, se tem algum valor para você, se é só uma festança dos publicitários na Riviera Francesa. Comendo picanha com pó de ouro na barra da praia. É verdade, lembra a carne com pó de ouro, é verdade. A gente já teve cada problema, né? Incrível. Isso, tinha esquecido. Cara, como uma pessoa, por óbvio, com menos tempo de rodagem, estrada de publicidade e tal, e que vem de um outro circuito, não vou falar lugar, porque lugar foi uma palavra proibida aqui no Braincast, viu, gente? Tá? Não pode mais falar em lugar. Mas que veio de um outro circuito, porque uma crítica que tem muito é que, além dessa questão excludente, de toda essa problemática, o Festival de Cannes ele é muito voltado para esse circuito de grandes agências, esses grandes grupos, essas agências mais estruturadas e tal, que é o que vocês trouxeram aqui agora, que isso começa um pouco a ter uma fissura ali no circuito do festival.
mas existe todo um grande mercado de comunicação, que ele é muito maior do que o circuito de agências, que orbita paralelamente a esses concursos, a essas premiações, a essas grandes ideias, as big ideas, né? E aí, então, eu podia estar aqui e chegar e falar no papo de então isso não impacta nada na minha vida, aqui no ônibus lotado para Osasco ninguém tá falando sobre isso. Mas primeiro que assim, eu não acredito em publicitário que recusa espaço. Acho que para mim isso é um contrassenso de carreira, de profissão, assim. Existe um espaço, a gente precisa trabalhar nele. E segundo que eu gostei muito do que a Juliana trouxe sobre a inspiração de ideias, porque a gente tem, não sei se isso vem de sempre, mas pelo menos agora com a lógica de redes sociais, que é uma lógica muito de reprodução, de TikTok, de fazer o viral, de refazer e tal, a gente tem de muito inspiração como tendência, e inspiração como algo que a gente precisa replicar. Então, é muito fácil a gente falar que, putz, não impacta em nada na minha vida, porque eu não vou pegar uma ideia de Cannes e transportar para o meu cliente, que está lá, pequenininho, uma empresa de 50 funcionários. Mas existe um pool de ideias que vão gerar um outro pool de campanhas ao redor do mundo, e vão gerar um pool de campanhas ao redor do Brasil, e um pool de formas de fazer publicidade. Essas formas, elas vão mudar as diretrizes das plataformas digitais, e muitas vezes sem eu saber, e muito melhor quando eu estou sabendo, eu estou sendo impactado por isso, e eu estou mudando a minha forma de fazer o trabalho sem entender de onde isso vem. Acho que é muito importante a gente entender que é como um comitê central, né, da publicidade, Cannes, há um bom tempo já, que é onde vão se encontrar as grandes cabeças ali, né? E a galera vai se encontrar de uma forma competitiva, muito clara, mas assim, como é que eu vou levar, como é que eu vou me apresentar em Cannes? Eu acho que eu queria muito que tivesse, eu não encontrei um material que falasse sobre isso, mas o impacto que isso tem em indústrias paralelas, quer dizer, o quanto que vai mudar a forma que o pessoal expõe produtos lá. O Merigo ficou no grupo do Braincast todo dia, assim, fazendo live action dos brindes mais malucos, das experiências mais doidas e das vendas mais flopadas, assim, aquelas ideias que tentaram muito, mas não rolou. O quanto isso vai mudar no mercado de eventos, no mercado de feiras, quanto isso vai mexer no Congresso de Medicina, por exemplo. Então, existe uma efervescência que ela é muito natural, assim, de que tá todo mundo com muita sede de se mostrar mais lá, e isso move as placas tectônicas além da publicidade, o pessoal criar coisas novas, criar coisas mais disruptivas, inclusive porque existe, e isso é uma crítica também, essa tendência do que vai para Cannes ser meio descolado do mundo. Por mais que ultimamente tenha tido uma tendência de putz, vamos resolver problemas, e problemas da sociedade, não só problemas de cliente, mas problemas de sociedade. Existe muito aquela coisa de, putz, aqui não dá para aplicar um negócio desse, não é uma ideia praticável no dia a dia. Mas a partir dali a gente vai começar a fazer essas fissuras e faz esses 2+2 e move um cognitivo geral da publicidade ali no mercado. Mas assim, realmente, para eu ter acesso, para eu e para todo esse mercado paralelo que eu tô falando e tal, ter acesso a chegar no que tá rolando lá, e tem que ter uma prospecção ativa. A pessoa tem que ir lá e procurar. Que sorte que hoje temos Google, não precisa mais chegar aquele livrão que chegava nas agências, o pessoal ficava milhões de páginas ali, parecia o Guia Mais, mas... Custava uma pequena fortuna, inclusive. Custava uma pequena fortuna. Então era mais difícil acessar. E não vamos nem falar de parte de ecológica, né? Então, realmente existe, assim, a maior parte do mercado, por mais que seja o festival que move a publicidade, paradoxalmente, eu acredito que a maior parte do mercado de comunicação está por fora do que está rolando. Existe, inclusive, uma mecânica de não botar essa galera para dentro. E isso tem que ser discutido, isso tem que ser olhado, mas não pode dizer que só porque a pessoa não está vendo, ela não está sendo impactada por aquilo. Então, acho que essa chave de tensão está muito mais por aí, da gente entender como a gente consegue acessar de forma... Assim, a gente que eu tô falando, pessoas de mercado fora de grandes agências, né? Como é que a gente consegue usar essas ferramentas? E aí, eu acho que, ao mesmo tempo que tá aumentando a cada ano os posts do LinkedIn falando isso aí não tem mais impacto, não presta para mais nada, a gente tem tido um movimento contrário do nosso mercado. Muita gente falando, inclusive tá no B9, que é o ano que mais brasileiros tiveram... o brasileiro mais marcou presença em Cannes. Isso aconteceu também, pelo que vocês falaram, no SXSW. Existe uma sede do mercado brasileiro de se mostrar muito
de forma de muito referencial no mercado internacional. Então, a gente precisa começar a entender um pouco esses movimentos de uma forma um pouquinho mais profunda, que não seja só impacto direto, porque não é só uma coisa que eu vou pegar e replicar na minha vida e vou aplicar na minha agência e vai ser aprovada a ideia. Até porque se eu estiver copiando, eu não estou criando mais nada. E é um festival de criatividade. Então, acho que tem todas essas chaves aí, mas realmente, assim, no dia a dia, não é algo que está me movendo. Mas eu preciso avalizar o mercado, de alguma forma, né? Então, acho que todo criativo que eu conversei com uma galera hoje e tal, de vários, enfim, níveis, mercados e formatos de criativo. E todo mundo tá tipo, eu não ligo muito, mas, bom, se surgir uma oportunidade, eu vou agarrar, vou com força. Porque quando a gente fala também, vamos acabar com Cannes, isso aí não serve pra mais nada, isso aí não representa o mercado, o que a gente quer pôr no lugar? Outros prêmios. As pessoas só desenham outros prêmios. Sim. E prêmios muito parecidos com Cannes, assim, as pessoas não sabem, mas é muito parecido com o que já está rolando. Então, eu acho que mais do que a gente falar, vamos destruir esse espaço que ele já não representa mais nada, é entender como ele tem se tensionado no mercado. Prêmios têm perdido a relevância que tinham antes, que era aquela relevância de parar o mercado e todo mundo olhar para aquilo. Prêmios no geral, o Oscar também está passando por isso, é uma crise geral em premiações, mas isso não quer dizer que eles não tenham papel, isso não quer dizer que eles não tenham impacto, e que eles não estão cumprindo função. Aí, quanto cumprindo função, acho que é a discussão de hoje, assim, mas é meio isso que eu percebo de fora. Mas se me chamarem, eu vou, gente. Não tem essa questão, não. Muito bem. Antes da gente entrar aqui no que a gente viu lá e nos temas, né, falar de inteligência artificial, o que foi discutido, eu queria que a Fernanda contasse um pouco dessa experiência aí de participar do júri de uma categoria, de como que é o processo, como que é esse processo de convencer os outros, né, de olhar um monte de inscritos, enfim, contar um pouquinho pra gente aí como que funciona. Super legal. Eu vou contar para algumas pessoas que já estão há mais tempo convivendo com esse festival, talvez não seja novidade, mas eu vou contar porque para mim super foi e acho que para muita gente né? Uhum. Basicamente, o processo de votação ele começa enquanto você ainda está em casa, que é quando você recebe a primeira leva de cases para você assistir e votar. Nessa primeira leva, eu vou dar como referência a minha categoria, mas eu tinha parâmetro ali, porque eu estava em conversa com outros júris de outras categorias, e a coisa foi parecida. Mas é uma faixa de uns 350 a 400 cases na primeira leva para você votar. Sim. Daqui quantas horas você consegue dimensionar? Tipo, quanto tempo você dedicou para isso? Eles pedem para a gente calcular uma média de 1 hora por dia por um mês. É bastante. Pensando que muitas vezes a pessoa que é escolhida ali para o júri é uma pessoa que, né, naquele momento da carreira está bastante cheia de atribuições, não é mesmo? Então, eles não pegam ninguém que está muito desocupado. Então, você tem que acomodar aquilo, né, num momento ali puxado. Então, estamos falando aí de 350 cases. Nesses 350 cases, você recebe um videocase, obrigatoriamente. Você recebe uma prancha, né? Que é um boardzinho ali com os principais resultados, um resumo e algumas imagens. E aí, todas as peças envolvidas na campanha, né? E, no meu caso, muitas tinham desdobramento digital. Você recebe todos os links para você acessar, ver o UX, entrar na experiência, etc. E embaixo, você tem 4 critérios. Você vai ter o critério da estratégia, da execução, da criatividade e do resultado. Quando você olha para resultado, no meu caso, ele era intrinsecamente ligado ao objetivo ali, que era de, em algum momento, uma transação comercial ali no meio do processo, né? Então, numa categoria de e-commerce, você tinha que ter uma transação. Essa transação podia ser múltipla ali. Depois a gente pode se aprofundar um pouco nisso, mas envolviam cases em que tinha uma transação. Então, o resultado, você também tinha que cruzar com o objetivo. Qual era o objetivo primário aqui da campanha e por que esse resultado importa, e ele é, né, significativo, relevante, consistente, não é, qual é o parâmetro. Além disso, vem também os dados de veiculação, quantas veiculações existiram, em que canais, etc. Então, para você de fato dizer, eu olhei com atenção esse case, estou apta a opinar, você tem que percorrer tudo isso dos 350.
não é bolinho, não é nada bolinho. Você fica muito tempo fazendo isso, muito. E o que acontece? Você também vai tendo uma questão de parâmetro, que, né, todo mundo fala, e eu já tinha vivido isso sendo júri de outros festivais locais, mas que é que você começa achando uma coisa, você vai achar que um case é 6 no começo do seu critério, dali a pouco você já mudou de ideia, assim. Eu lembro muito claramente que o segundo que eu votei, se não era o primeiro, era um que na hora que eu assisti, falei, cara, assim, esse acertou tudo. Se tiver, assim, se a gente estiver começando assim, ferrou. Porque eu já tava assim, 10, entendeu? 10. Sim. Essa é nota 10 pra mim. Eu falei, vai ser ladeira abaixo ou eu tô com o critério totalmente errado. E de fato, aconteceu isso pra todo mundo e depois a gente ficou rindo um pouco dessa história entre o júri, porque de fato foi um que ganhou ouro e era muito, muito bom, mas ele, por acaso, estava como primeiro, ele assustou todo mundo, pô, não acredito, esse é o nível, tá muito alto. É isso, o sarrafo é esse, né? Você começa a falar qual é o meu parâmetro. Então, o que acontece? Durante essa votação dos 350, você tem vários check-ins com o seu grupo de jurados, vocês fazem várias reuniões preliminares para dar uma discutida no critério. Isso antes de chegar lá. Isso, várias reuniões antes mesmo de chegar lá. Para você debater, assim, olha, o que vocês estão achando, né? Quais são pontos fortes, fracos, dúvidas que estão surgindo. Vamos aqui de novo falar para vocês, assim, você tem que votar de 1 a 10. Então, de 1 a 3, o que está sendo para vocês? Quem está usando que critério de 1 a 3? De 4 a 6, o que vocês estão usando de parâmetro? Então a gente fica recalibrando o critério para garantir que está todo mundo usando os mesmos marcadores. Então isso eu achei bem importante, porque, né, eu posso achar que eu sou super, sei lá, criteriosa. Estou achando que 9 só raramente. Tem uma pessoa que assim, putz, adorei 9. Então precisa calibrar isso. Então tem essas calibragens que a gente fica fazendo e também a gente fica constantemente num grupo de WhatsApp conversando. Quando esse primeiro bloco de cases entra num registro ali no sistema para se tabular, e é totalmente um sistema super inteligente, viu? Inclusive, se você está meio atrasado na votação, eles já logo mapeiam e já te mandam um e-mailzinho. Opa, você está um pouquinho atrasado, que tal? Né? Se concentrar. Dedicar também mais o tempinho que você prometeu. Vamos lembrar que você se comprometeu. Depois também, por exemplo, se você dá um voto, vamos supor que todo mundo deu 9 numa coisa. E aí, uma pessoa deu 2. Tem uma divergência que começa a ser estranha. Eles vão dar um duplo clique ali, vão tentar entender o que aconteceu, para garantir isenção, por exemplo, para garantir que não teve algum ruído de compreensão da mensagem. Então, tem treinamento de bias, né, de preconceito, de viés inconsciente, para também pautar. Então tem muita coisa, você vai indo. Aí quando fecha essa primeira leva de cases, a gente monta o shortlist, no shortlist não, uma long list que eles chamam, que é a primeira a primeira long list, que é que você vai votar novamente para jogar cases mais próximos ali do shortlist. Então, grande parte dos cases que você já votou, você revota, você reassiste, e também vem alguns novos, que por acaso teriam ido para alguém e não foi para você talvez seja a primeira vez, e aí você vai e também vê alguns inéditos e você revê alguns. Aí você faz uma segunda rodada de votação. Nessa segunda, eu posso dizer que acho que era entre 150 e 200. Aí, mais essa leva. Sim. Quando você termina tudo isso, aí sim, você vai ao festival. Chegando no festival, você fica, no meu caso, foram 2 dias inteiros, mas eu sei que, por exemplo, quem votou em filme foram 3, então acho que dimensiona pelo número de peças. No meu caso, foram 2 dias em que você fica fechado numa sala, com todos esses jurados, aí sim, revisitando todas essas escolhas, e aí debatendo em mais profundidade o que de fato é shortlist, o que de fato vai receber algum metal ali, que eles chamam, né? Que é o bronze, o prata e o ouro, até que você afunile para chegar no Grand Prix. Mas tudo isso passa por um debate muito profundo ali na sala, e eu fiquei positivamente surpresa com o nível de detalhe das pessoas. Então, assim,
No meu caso, que tinha uma questão específica de resultado de negócio, ali de conversões específicas dentro do objetivo, as pessoas debatiam coisas como qual a penetração desse produto frente a qual o tamanho da população. Aí vamos considerar se esse número aqui quer dizer alguma coisa ou não. Que é uma pesquisa a mais do que já estava escrito ali, que já era bastante coisa. Você aí tem entrava que no pesquisar UX. além do que foi informado pela agência que inscreveu. Entrei, cliquei 2, 3 vezes, depois o link estava quebrado, não consegui comprar, fiz a transação. Então as pessoas, eu fiquei até um pouquinho com vergonha uma hora, tá? Vou admitir, chegou uma hora e falei assim, bom, eles foram além. Eu estava indo pela informação que estava ali, um ou outro eu clicava, mas eu não ficava assim na experiência tentando comprar um tempão e tal. E eles, super, tá? Então, assim, eu fiquei, se eu for chamar na próxima vez, eu vou caprichar mais. Porque o nível da discussão é muito rigoroso, assim, é um nível alto, as pessoas vão atrás, elas debatem, e aí, frente a tudo isso, você reabre coisas ali, reassiste coletivamente, redebate, e aí sim, você vai fazendo ali o famoso processo democrático, e aí você chega nas respostas. Mas, Fernanda, não precisa ter unanimidade nesses votos, né? Ou para alguma, tipo, pro Grand Prix, todo mundo tem que concordar, ou é simplesmente uma maioria simples? É uma maioria, então, assim, se estabelece ali quantos que estão aptos a votar. Por quê? Porque você só pode votar se você tem isenção. Então, se você pertence ao grupo que submeteu, você está fora dessa votação. Então, por exemplo, você vai pegar essas holdings, às vezes não foi exatamente o seu time, mas você não pode estar sendo considerado ali isento, né? Então, dependendo de qual é o case que está sendo votado, a maioria quer dizer um número ou outro. Então, você precisa conseguir chegar em qual é o cálculo de maioria ali e a partir de quantos vale por uma decisão. Então, a cada vez que um case vai, se discute, aqui são 6, se chegar em 6, a resposta é sim. Aí você mais ou menos recalibra quantos que precisa para uma decisão ser tomada, e aí abre-se a votação. Só que, mesmo depois que você já chegou a todas as decisões, e aquilo está colocado, existe uma rodada de tira-teima depois, porque você pode ser uma pessoa que está ali muito inconformada que alguma coisa, na sua opinião, merecia muito mais do que foi decidido ali, porque, enfim, talvez você tenha percebido alguma coisa que os outros não tenham percebido e você gostaria de ter mais espaço de argumentação ali. Então tem um momento específico em que você pode puxar um outro case para redebate, né? Uma repescagem aqui no português. Você puxa. Na hora que você puxa, você redebate. Eu posso te dizer que eu tinha um que eu era muito fã, mas muito fã. Eu puxei ele de volta e ele não estava nem no shortlist. Chegou uma hora, ele já estava indo para Silver. Porque eu tava, assim, eu fui conseguindo convencer todo mundo de como eu achava aquilo muito bom. Até a pessoa que era até do grupo, chegou uma hora e falou pra mim, pensa que ela era do grupo que tava submetendo o case. Ela falou pra mim, Fê, acho que já foi os limites que esse case merece. Para, eu já vou votar. Então, assim, eu sei que você adorou. Obrigada mas por não tudo, vai mas mais. assim, cara, assim, nem eu acho que precisa ir tão além. Mas assim, porque de verdade, eu achei que o case estava muito pouco reconhecido pelo potencial que ele tinha, etc. Então, isso acontece muito. Então, é um processo muito, muito, muito democrático. E o Grand Prix, no final, não precisa ser não precisa ser maioria, mas não precisa ser unânime. Inclusive, não foi no meu caso. Então, acontece. Mas você também, para Grand Prix, você discute coletivamente, que eu achei super rico esse processo, qual é a mensagem que o júri quer passar coletivamente para o mercado com aquela decisão. Então, por exemplo, no caso de Creative Commerce, é uma categoria que tem 2 anos. O que a gente quer dizer que é o best in class nessa categoria, para isso que a gente está julgando agora como os novos critérios. Então é importante também, assim, o que é o case de assinatura aqui, desse júri, né, frente a tudo que a gente está vendo, para onde o mercado aponta. Então, por exemplo, o segundo colocado, que ficou quase para ir para o Grand Prix, ele tinha uma questão que poderia dar um problema com desperdício de alimento, dependendo do mercado que aquilo fosse escalado. Isso foi levado em consideração, tá? Tecnicamente ele é muito bom, mas ele tem essa questão cultural aqui. Então nós, como júri, não achamos que isso deveria representar. Então é uma conversa muito... Não sei se todos os júris estão assim, tá? Mas foi extremamente respeitosa
todo mundo se ouviu muito, e aí a gente coletivamente, não era meu voto ali na hora, mas depois que eu vi o depoimento de uma das pessoas, eu falei, olha, eu tô totalmente confortável de assinar junto com você aqui essa decisão, porque faz todo sentido e eu acho que representa aqui todo mundo. Então, eu achei muito rico, assim, porque no final todo mundo banca uma decisão juntos, assim, porque isso vai pautar o discurso que o presidente vai levar no palco, né? Tem uma visibilidade, é o que vai sair na coletiva de imprensa. Então, no fim, todo mundo está assinando aquela decisão. Não pode ser uma coisa desconfortável. Tem que ser o que todo mundo, pelo menos, acredita que é um caminho correto, independente de ser seu preferido ou não. E é o que você falou que vai ser vai ser o referencial, né? Você vai ter que colocar aquela peça, aquele case, vai servir pelo próximo ano como um referencial da categoria, né? Então tem essa responsabilidade, né? Sim, todo mundo antes de votar, por exemplo, nesse ano, viu o vencedor da categoria do ano passado. Porque você quer entender, assim, tá, de onde partimos? Esse era o melhor ano passado, qual é o próximo agora? E também é o que vai sair em todas as matérias, os artigos. Então, assim, ele vai ter um papel diferente, né? Então, é legal que se escolha pensando conscientemente como grupo também. Então, foi um pouco desse processo. Eu adorei. Eu acho muito legal, Fernando, o que você está trazendo. Eu até vou atravessar um pouquinho a pauta com um ponto que eu ia trazer um pouco mais pra frente. Mas você trazer esse ponto de que o escolhido que vai para as cabeças mesmo, o pessoal que vai aparecer nos releases e tal, ele tem que carregar não só a qualidade em si, o produto técnico, mas também tem que carregar uma questão da mensagem e tal. Porque na pesquisa e com conversa com pessoas, gente que foi, gente que meteu a mão, gente que participou de campanha e tal, existiu muito um receio e aí eu queria entender se vocês sentiram isso também, mas com a questão da causa. A gente falou muito aqui no começo da importância do contexto, de trazer soluções para problemas reais, discutir problemas reais da sociedade. Existe muito uma queixa de que está sendo priorizado em Cannes um critério de, puxa, o que vai ser bonito, que vai parecer que está salvando o planeta, sem entender de fato ali o que, assim, às vezes desconsiderando de fato o que aquilo de fato impacta. A gente, muitas vezes são escolhidas ativações ao invés de campanhas de fato, resultados que são de impressões e não resultados de mudança de mundo, então acaba ficando um discurso um pouco moralista e bonito, que às vezes pode substituir um conceito mais criativo. O que um amigo meu, não vou nem revelar o nome, tadinho, mas que eu tava conversando com ele hoje, o que ele me falou foi, cara, nessa lógica, nessa chave de salvar o mundo, que é muito importante e tal, uma marca de refrigerante nunca vai conseguir ganhar o prêmio, porque o refrigerante é a coisa mais escrota que existe no planeta Terra. Então não tem campanha que você faça que vai conseguir limpar essa barra. E aí é o que você falou, assim, putz, a campanha é legal, o produto é bacana, mas vai ter uma questão ali de desperdício de alimento que é complicado. Quanto vocês têm entendido que isso tem dominado o debate, o quanto vocês têm percebido isso como uma tendência? Me parece um pouco que essa questão de causa e de vamos olhar para o planeta e vamos entender como a comunicação pode resolver os problemas do planeta, que a rigor não pode, tem sido muito a próxima etapa do discurso que há uns anos atrás é a discurso da diversidade, de vamos incluir negros, trans, tal, não sei o quê. Acho que saiu um pouquinho do cartaz, e legal, tá chegando em outros espaços de uma forma bem mais penetrada e tal, mas parece que é o novo discurso da moda, assim. E quanto vocês acham que isso está prejudicando mesmo a tendência de publicidade, assim, se vocês têm essa percepção? Boa. Eu ia até perguntar para a Ju sobre isso. É bom que você trouxe esse ponto, Iago, porque, de novo, né, não é a primeira vez que a gente discute isso, né, no mercado de publicidade, de comunicação, que é esse embate entre a publicidade tem que salvar o mundo ou apenas vender produtos, né? Então, diversos painéis que eu assisti, era isso, né? Um falou, não, a gente fez esse case aqui que salva o planeta, vamos salvar o mundo. E aí no outro dizia, não, o que importa tem que ter mais bom humor, tem que focar no produto, o nosso objetivo é vender produto. Enfim, Ju, o que você viu aí, respondendo essa questão do Iago, o que você viu no festival que você pode contar pra gente? Olha, eu acho que eu tenho visto um movimento que, na minha visão, é relevante, da gente tentar fazer as duas coisas. Então, vender produto enquanto melhoramos o mundo, né? É óbvio que há
indústrias, usando o termo que a Fê brincou aqui antes, né? Categorias que são mais favoráveis a isso, categorias que são menos favoráveis a isso, né? Eu vou dar um exemplo que eu vi numa palestra desse ano, que eu achei que me fez pensar de um jeito diferente. E eu acho que é muito sobre isso quando eu falo do putz, eu queria ter pensado assim, né? Era uma palestra numa das salas pequenas da Delta Airlines com a American Express, eu acho. Espero que eu esteja falando da companhia de cartão certa. E aí era um painel dos dois, porque os dois têm uma parceria estratégica que eles materializam no cartão de fidelidade, no cartão do programa de fidelidade da Delta, que é o Sky Miles, né? E eles estavam falando sobre como essa parceria estratégica tem mudado o patamar do negócio das duas companhias. E aí eu achei muito legal que o CMO da Delta virou e falou assim, por exemplo, sustentabilidade. Eu sou provavelmente a indústria que tem mais dificuldade de ser carbono neutra, de ser sustentável, porque eu gasto querosene que nem o capeta. Sim. Não tem nada que eu possa fazer, porque eu gasto Não é apertar tanto, um botão, né, e ficar sustentável. Não é assim. Eu gasto tanto querosene que eu posso plantar lá tantas árvores, como faz a Gol, tentar compensar o carbono, posso. Ele falou, mas isso nunca vai ser escalável. Então, o que a gente fez? A gente pegou e achou um jeito de eu ser sustentável substituindo o plástico do cartão. A gente fez uma leva de cartões de crédito com metal de avião que eu ia mandar para o cemitério de aviões. Esses cartões são feitos com aviões que seriam descartados. Lá naquele lugar, no deserto, nos Estados Unidos, tem um cemitério de avião. Que a pessoa nem sabe que existe cemitério de avião e começa a saber naquele momento. Tipo... Exatamente. E aí a CMO da Amex, na verdade ela não era a CMO, ela era a head de parcerias da Amex, contou que para a Delta o mais importante daquela iniciativa era a sustentabilidade. Para a Amex, o mais importante era trazer relevância de volta para um objeto que está sendo substituído por esse aqui, ó. Eu estou levantando meu celular para quem está só ouvindo, tá? Eu não sei vocês, põe na tela o celular aí. Hoje eu saio, esse é o Valentino, meu cão, que está dormindo na foto do celular, para quem está vendo em vídeo. Mas é isso, gente. Hoje eu desço para almoçar no escritório, eu só carrego isso aqui. Não carrego mais cartão. Então, aquela coisa da gente tirar aquele cartão bonito da carteira e mostrar, antigamente isso era um assunto, né? A American Express cresceu no tempo dos reclame, né, das campanhas massivas, dizendo, né, que ela colocava você em lugares que outros não colocavam, né? Então, assim, eu acho que esse exemplo, né, tem um exemplo também de um case da FCB que ano passado ganhou muitas coisas também, chamado Contract for Change, da cerveja Michelob, que é um case, não vou saber precisar agora que categoria que ganhou, mas é um case que fazia contratos de valor futuro, de compra de produção de malte, eu acho, ou de cevada, um dos insumos da cerveja, e que garantia que aqueles fazendeiros americanos que estavam sofrendo durante pós-pandemia teriam suas safras compradas, né? Então, assim, eles estão vendendo cerveja. O business deles é vender cerveja. Mas eles estão vendendo cerveja e tentando construir equilíbrio na cadeia, né? E de verdade, gente, eu acho que como nós, né, as pessoas não são 100% boas ou 100% más. Elas não são 100% orientadas a dinheiro e 100% orientadas a valores. A gente é um pouco de cada lado e a gente varia um pouco também, né? E para mim as marcas estão aprendendo a fazer esse balanço, né? Então esse ano eu vi muitos cases de marcas que estavam lá
vender o seu produto, porque no final do dia eles são empresas, eles têm fins lucrativos, né? Então eles precisam dar lucro, mas começando a olhar para o mundo, para a sociedade e fazer um pouquinho mais do que apenas ganhar o dinheirinho de cada dia, né? E para mim, a Fê comentou, não sei se foi a Fê ou o Iago, que comentou da quantidade de indústrias que a nossa indústria toca, né? Uhum. Para mim, assim, eu não sei como é nas famílias de vocês, mas muitas vezes minha família é toda de BH, e aí eu vou para lá de vez em quando ver, né, os tios, os primos, e as pessoas são muito curiosas sobre como é trabalhar com propaganda, né, com comunicação. A gente pode falar do que a gente quiser, com criatividade. E eu acho muito interessante que todos eles têm nos seus trabalhos, os primos que têm mais ou menos a minha idade, eles falam de um assunto por dia. Então, quem trabalha com mineração, fala de mineração o dia inteiro. Quem trabalha com odontologia, fala de odontologia o dia inteiro. Quem trabalha na escola, que tem primos professores, dá aula daquele assunto o dia inteiro, né? Uhum. O que eu acho mais legal no meu trabalho, e eu vou falar do meu dia hoje, é que eu começo o dia falando de educação, passo por fralda, depois faço uma curva em automóvel e termino o dia falando de dinheiro. Então, olha o tamanho do impacto que a gente, como publicitário, consegue gerar ao fazer isso, né? Então, se a gente tem, para voltar para o meu ponto, se a gente tem marcas, né? Se a publicidade tocou as marcas a ponto de fazê-las vender e melhorar o mundo, e a gente tem esse poder, na minha visão até esse dever, todo dia, né? Imagina quanto bem a gente pode fazer. Né? Imagina quanto mal também, não vou negar. Sim. É que você cai num discurso, né, Ju, de falar, não, mas a gente não tem que salvar o mundo, a gente tem que vender, então deixa assim do jeito que tá mesmo, não precisa mudar nada, né? Parece um pouco cômodo, né, quando você cai nessa dualidade, né? Como diz o tio do Homem-Aranha, né, com grande poder vem responsabilidade, não é? Eu adoro falar essa frase nos braincasts, assim, tenho usado ela todo dia. É isso, gente. Uma mão... E com isso... outra, né? É isso. Uhum. E com isso a gente não tá dizendo aqui pros engraçadinhos que ouvem a gente, viu, engraçadinhos? Que a publicidade tá salvando o mundo. Nossa, como a gente é bonzinho. O que a gente tá falando cara, tem um grande quinhão de responsabilidade nosso e existe um movimento agora de que a gente tome um pouquinho de pé dessa responsabilidade e faça melhorias aos poucos. Não vai ser a gente que vai salvar, não vai ser a gente quanto publicitário que vai salvar tudo, não vai ter uma solução geral para tudo. Se a gente puder mover um pouquinho o lance, bacana, ajuda. Assim, melhor do que não mover, eu acho. Sim, e eu vou tentar colocar também adicionar uma coisa também aqui, que é, a gente não pode esquecer que hoje o consumidor, especialmente das gerações mais jovens, o consumidor está muito mais exigente com o que ele espera de investimento e de ação concreta de uma marca, né? Então, assim, existe uma coisa que é você fazer uma compra mais rápida, por impulso, né? De uma vez, de pouca frequência. Mas hoje, para um consumidor mais jovem, ter uma relação de fidelidade com uma marca, de identificação, né, de usar aquilo publicamente, né, para os seus amigos, postar fotos. E para muitos deles é relevante buscar das marcas um compromisso interessante com alguma coisa que faça sentido, né? Que ele acredite, né? Para aquela pessoa específica, né? E aí pode ser de tudo a tudo. Para alguma pessoa é o meio ambiente, para outra pessoa vai ser a diversidade, como a gente falou aqui, para alguma outra pessoa vai ser o investimento naquele país, para uma marca estrangeira, enfim. Para cada um vai ter ali uma coisa que também importa mais naquela marca. Então, não à toa também, as marcas têm trazido envolvimentos mais profundos com ações de responsabilidade social, de responsabilidade ambiental, porque também existe uma exigência do consumidor, ainda bem, cada vez mais em cima das marcas para essa relação mais duradoura.
Só que, o que acontece? Isso, em anos para trás, tinha esse backlash enorme, porque as marcas faziam o quê? Elas faziam ali só o manifesto, elas faziam uma camada de comunicação, a espuma, porque eu acredito nisso, e aí não tinham ali no final da cadeia, não tinha ação nenhuma consistente para sustentar aquele posicionamento. E aí o que acontecia era a pior coisa para a marca, ainda acontece, infelizmente, acontecem algumas dessas ainda, mas que você ia ver no final que aquilo virava um problema de reputação maior do que se tivesse ficado quieto. Mas, para as marcas que tinham a consistência, aquilo era bom, para as marcas que faziam isso superficialmente, isso era ruim. Então, esse é um movimento que a gente vem acompanhando há um tempo, né? E ele reflete também um movimento do consumidor também no mercado. E o que acontece? Na hora que você entra no contexto do júri, se fala muito sobre isso. Por quê? Porque já existe uma subcategoria, pelo menos na minha tinha, e eu acho que em algumas outras isso deve acontecer, que é de Social and Corporate Responsibility. Por quê? Sim. Porque já se sabe que vão ter coisas que vão estar nessa subcategoria. Já são ações ligadas a isso. Por exemplo, teve um dos cases que a gente deu ouro, que era de uma coisa de microcrédito para compra de alimentos que o supermercado fez para ajudar as famílias que já estavam na fila daqueles food banks, né, que tem muito fora aqui do Brasil. Eu acho que aqui não tem muito essa dinâmica desse banco de alimentos que você vai para ficar na fila e faz meio que uma compra ali. Compra não, né? Você recebe gratuitamente alguns alimentos para você que está numa situação como que fala, insegurança alimentar. Então, para essas pessoas, eles queriam tirar o constrangimento de você ir no supermercado e não conseguir comprar e dar de volta essa autoconfiança. Então, eles fizeram microcréditos ali para compra de alimento sem a cobrança de juros depois. Então, você conseguia fazer como se fosse um empréstimo ali do próprio supermercado sem juros para você poder acessar alimentos, se esse fosse seu contexto social. Então, isso foi premiado como ouro. Mas por quê? Porque fazia muito sentido ali também no contexto daquele supermercado, né? E como que eles estavam envolvendo as transações para aquela comunidade específica. Então, isso, na minha opinião, é um retrato lisonjeiro de uma comunidade. Você está devolvendo dignidade intrinsecamente ligado ao seu business. No entanto, tinham alguns cases que a gente assistia que não tinha motivo nenhum para a gente estar assistindo com aquela música dramática de fundo e aquelas pessoas com cara de coitadinhas, que elas não eram coitadinhas. Elas só pertenciam a alguma comunidade específica que tinha alguma realidade específica. Então, por exemplo, não é chamar um pobre e falar, ô pobre, vem aqui para aparecer aqui rapidinho e depois pode ir para sua casa. Isso, e aí a pessoa entra, já começa aquela música triste no fundo. E eu já começo, já me perde no começo. Né? Então, assim... Então, tinham alguns cases que era isso, eram pessoas de países da América Latina, não eram o Brasil nesse caso, mas que estavam às vezes numa comunidade rural, né, estavam numa comunidade um pouco mais afastada, que não necessariamente para aquele contexto era triste, era só um detalhe específico, demográfico aqui, social, enfim, mas era uma comunidade específica que tinha algum contexto em relação à internet, ou tinha algum contexto em relação ao acesso a crédito, por exemplo. Mas não era uma novela mexicana, era um contexto específico daquela comunidade. E que aquele banco específico ali, ou aquele supermercado específico ali, estava querendo ativar essa comunidade do ponto de vista de crescimento, tá? Então, assim, de crescimento, não de causa social, de crescimento. Então, eles estavam adaptando a logística ou adaptando alguma maneira de funcionar para melhorar o acesso daquela população ao serviço. Mas é um crescimento, né? Então, você está olhando isso também do ponto de vista de negócio. Então, não me vem colocar uma música triste com essas pessoas, pra manipular. Entendeu? Me parecendo que você tá com dó. Porque isso não é um retrato lisonjeiro do seu próprio consumidor. Isso, para mim, tinha um problema conceitual ali. Eu falei, gente, eu como pessoa que tô olhando aqui da América Latina, tô achando estranho como a minha, né, assim, os países vizinhos aqui estão sendo retratados, porque não é assim. Se fosse redação assim, do Enem, era fuga parcial do tema, né? Sabe, assim, é um pouco assim, para tentar sensibilizar você para um olhar que eu já não acho que é por aí. Eu acho que, assim, entendo, elas têm contextos em que eles não têm o pleno acesso logístico àquele serviço, e a marca fez um jeito de incluir, poxa, feliz
feliz resultado para todos. Isso é ótimo, mas a marca está fazendo bastante dinheiro, também incluindo aquela comunidade. Então, tem algumas coisas que eu acho que são debates também para a gente ter com mais frequência, que é você ter responsabilidade social também é retratar as pessoas da maneira correta. Né? Eu não acho certo você retratar todo mundo como coitadinho e você é um herói, assim, porque não é a maneira como você deveria retratar. No caso daquela prestação de serviço, a prestação de serviço era excelente para as comunidades, mas a maneira como você retrata, às vezes, no videocase, pode te pegar. Porque você pode entrar num viés inconsciente ali, que fica chato para você que está assistindo como júri, especialmente se está refletindo uma população que você tem uma certa proximidade, você fica, poxa, né, assim, eu não gostaria, por exemplo, de estar num videocase com essa música triste atrás, se eu estivesse falando, lá fica brasileira, pô, não é assim, né, gente? Se for eu, pode botar meu Pix ali na tela, aí eu deixo. Deixa minha chave lá, o QR Code, o pessoal aponta, já transfere. Muito bem, eu queria falar um pouco, fala aí, Ju. Desculpa, Amerigo, não, eu queria construir um ponto também sobre o ponto da fé, assim, eu acho que as pessoas esperam hoje que as marcas tenham comportamento. Então, o que você fala e tem o que você faz. Essas coisas precisam estar andando ali, ó, bonitinhas, juntinhas, lado a lado. Nossa, né? muito. Se você só fala, é o washing, né? Como a gente fala. Isso. Fake news, né? Se você só faz, eu acho legal pra caramba. Mas, poxa, influencie mais pessoas a fazer. Fale do que você faz, né? Não para parecer bonito na foto, né? Mas assim, gente, se cada um de nós fizer um tico, a gente faz um monte, entende? Ninguém vai conseguir resolver sozinho, como falou o Iago aqui antes. Mas eu acho que esse consumidor jovem que a Fê comentou, assim, ele exige das marcas congruência. Um posicionamento, congruência, sabe? Você não pode fazer o maluco. Isso. Eu passei muito, né, vendo esse discurso lá de propósito versus simplicidade, né? Teve até o cara o CMO lá acho que da P&G, dizendo precisamos de tempos mais simples, né? O Bruno, como que é o nome dele? Esqueci. Bruno Bertelli, que é da Lepub, falou sobre também volta do humor, tempos mais simples para publicidade, não comprar todas as brigas que aparecem. E aí eu tava muito com isso, né, na cabeça durante a semana. E aí a Ju falou de um ponto que me lembrou a última apresentação que eu vi, o último painel que eu vi antes de correr para o aeroporto, pegar o voo de volta para o Brasil, que foi a da Patagônia, né? Que foi com o diretor de marketing deles, o Tyler Lamotte. Cara, aí você vê de fato quando é uma empresa fala e faz, assim, né? Porque eu até chamei, tipo, que eles levam um discurso de sustentabilidade ao extremo, né? Se é que a gente pode falar que você querer salvar o planeta é um extremismo, né? Em que é uma marca que colocou como missão, literalmente, salvar o mundo. Eles acreditam em promover um capitalismo regenerativo, né? Como eles chamam, e que passa não só pelo discurso e pelas campanhas, que inclusive eles fazem muito poucas, mas assim, de fazer coisas que não compre o nosso produto se você não precisa, né? Ele ter aquelas coisas de consertar roupas antigas, até de outras marcas, para as pessoas continuarem usando. Eles não têm um propósito só de vender. E chegou ao ponto, né, de que no fim do ano passado, o fundador da Patagônia, o Yvon Chouinard, né, ele anunciou que ele vai distribuir todo o lucro anual da empresa para causas ambientais, né? Então ele é um bilionário que colocou a empresa toda, a Terra, o planeta, é o acionista majoritário da empresa, assim. Então aí quando ele fez toda aquela apresentação mostrando como, eu falei, putz, aqui é isso, né? Você pode falar, né? Você pode comprar as brigas, você pode ser uma marca ativista, mas você tem que fazer, né? Você tem que demonstrar na prática como é. Senão, realmente, não faça, né? Senão você vai parecer, como a Ju falou, só tá fazendo o washing aí, o greenwashing, ou sei lá qual washing você estiver fazendo.
Queria trazer um outro ponto aqui que não dá pra gente não falar, da inteligência artificial, né? Que até era bastante zoado lá e muitas brincadeiras. Quantas vezes falavam IA, né, aqui no palco de Cannes, que era o assunto que todo mundo queria discutir, de como que isso vai impactar a criatividade. Queria saber se vocês têm uma visão diferente, mas uma coisa que eu percebi é que de forma até quase unânime, todo mundo terminava falando, tá começando, é uma coisa que vai mudar muito o nosso mercado, o nosso negócio, mas é mais uma ferramenta, né? Ela vai ajudar a produzir coisas mais rápido, que antes levavam muito tempo para fazer, vai poder empoderar qualquer pessoa dentro de uma companhia a também poder criar, também ser criativa, criar mais e melhor, né? Porque antes que você tinha ferramentas que elas estavam lá exclusivas para quem tinha um grande conhecimento ou um aprendizado, né? A IA vai permitir com que você tenha uma comunicação mais natural com os softwares, né? E com a máquina, para você também poder produzir. E também um outro discurso que foi repetido exaustivamente é que a inteligência artificial deve estar a serviço da ideia e não substituí-la. Queria até que a Fê falasse, porque o Grand Prix da categoria, né, que ela foi jurada, que foi Creative Commerce, também usou inteligência artificial, né, Fê? Como que foi isso aí? Conta um pouquinho da sua visão. Então, é exatamente o que você falou. Eu acho que, assim, a escolha de ter um case também com AI no Grand Prix também passou por uma das coisas que a gente queria assinar como tendência. Nesse caso específico, não era só AI isolado, mas era biometria no contexto de AI, então uso de leitura biométrica para uma usabilidade contendo AI, porque basicamente vou explicar aqui o que foi o Grand Prix que ganhou. É um app de comida, de delivery, chamado Hunger Station, da Arábia Saudita. Eu acho até que tem mais países, mas enfim, ali era o case da Arábia Saudita, em que eles perceberam esse dado cultural, que a gente sabe muito bem pela Netflix, por exemplo, que é de você ficar com tanta opção que você não consegue escolher. Então, isso a gente sabe muito, a Netflix faz inclusive várias ações para debater isso, mas você também pode, às vezes, abre o app de delivery, sabe o que você quer pedir, você fica scrollando, você não consegue decidir. E o que eles fizeram? Eles fizeram uma experiência dentro do app, que eles chamaram de Subconscious Order, que seria a escolha inconsciente, em que eles faziam uma leitura biométrica dos seus sinais ali enquanto você estava olhando as fotos de comida e iam fazendo uma experimentação. Colocavam lá espaguete com croquete, hot dog com não sei o que lá. Iam percebendo pelos seus sinais mais inconscientes, né, pelo movimento do olho e etc. Acho que devia ter rosto, já não lembro quais eram, tá? Mas assim, eram todos os seus elementos biométricos faciais. Para ver no fim, qual que é o que você mais queria, e eles iam levando tudo por uma jornada. Todo mundo testou várias vezes, testou em casa, testou com a família, e de fato o negócio dava uma comida que você estava com muita vontade, mas não necessariamente estava te vindo à cabeça quando você começava a experiência. Então isso abriu uma janela que não era só AI por AI, mas é a busca biométrica, que é assim, para onde um dos lugares que a gente acha que AI vai evoluir, que é para facilitar as buscas, né? As buscas hoje, elas funcionam com esses prompts, né? A gente vai entrar ali, a gente vai digitar algumas tags e aí você vai ser levado para uma experiência. Mas como seria se cada vez isso fosse mais sem fricção nenhuma e fosse conseguindo usar elementos capturados seus para facilitar a busca no geral, tá? Então, isso era o que refletia nesse case. A usabilidade também era muito boa, então teve isso. Mas AI foi um assunto que foi discutido, acho que, enfim, em todas as categorias. Eu vi vários Grand Prix, inclusive, que tinham AI e tudo mais. E tinham tipos diferentes de AI, né? Tem AI como recomendação, enfim, para você apurar ali, né? Segmentação, entrega de publicidade, enfim, AI para recomendação. Tem AI generativa, que acho que foi o grande ano de ver bastante case de AI generativo, né? Que não à toa no SXSW também foi o super debate, tanto do ponto de vista dos avanços tecnológicos, quanto do ponto de vista de ética, né? De impacto disso nos empregos e etc. Então,
tem todos os lados, que a AI generativa é sempre debatida, mas lá não faltaram cases sendo destacados. Teve um case que foi super interessante na Índia para pequenos negócios, em que eles pegavam um ator que era muito, muito famoso, né? Vamos chamar, sei lá, o Antônio Fagundes de lá. Que eles fizeram uma versão em AI que você conseguiria colocar o discurso que você tem ali, a padaria da esquina, só que você não tem dinheiro para contratar um ator famoso, você coloca ali qual é o texto que você gostaria, e o AI generativo vai te dar um anúncio ali com o Antônio Fagundes da Índia para você mandar pelo WhatsApp para toda a sua comunidade de clientes. Então, assim, esses cases tinham muitos, né? Tem o case da Serena Williams, enfim, tem muitos aqui que a gente pode falar, mas que eram de AI generativo. Então, eu acho que a gente foi vendo muitas derivações. O que eu também vi na categoria de e-commerce, que eu achei muito, muito legal, é um potencial de AI generativo para pequenos negócios. Então, assim, eu dei esse caso aqui do indiano, mas que era no caso de generativo da gente fazer ali não é deepfake nesse caso, né? Deixa eu ver tecnicamente. Não, uma variação ali em AI mesmo do ator. Só que tinham outras bem interessantes. Por exemplo, você é um pequeno negócio, você não consegue ficar gerando uma série de cartazes super bem elaborados da sua promoção da semana, né? Porque você ali, né, não tem essa capacidade. Você não vai contratar um designer, diretor de arte, sim, né? Você não tem eles sentados. Isso. E aí, se a Ambev ali do seu país puder fazer para você que é um dono de um pequeno bar, você consegue colocar as principais informações do qual é a sua promoção da semana, e você vai ter uma geração de assets ali para você conseguir colocar como cartaz, como promocional no seu WhatsApp e tal. Isso são coisas que são ferramental para a criatividade, não é uma eliminação da criatividade, é o que o Merigo falou. É uma ferramenta para andar lado a lado, para otimizar, para maximizar as possibilidades. E pensando também que o mercado está indo para um lugar que, olha, vou falar, há 5 anos atrás, quando eu estava na Mutato, por exemplo, que é uma agência, uma das coisas que a gente já tinha fazendo campanha para Samsung, por exemplo, a gente já tinha campanha que tinha 200 assets. Então, você já começa a chegar num lugar de variação de peça que o que faz mais sentido? Isso. Como que você gera? É o melhor uso de um criativo sentado ali, fazendo variação de texto, variação de peça? Tem hora que ali já começa a virar um trabalho que é para você alimentar uma inteligência artificial, né? E não é nada criativo, né? Exato. Então, assim, você também começa a chegar num lugar que você acaba chamando uma Martech para também trabalhar com você. Você já precisa de um parceiro para também estender essa capacidade de produção. Então, para algumas coisas que já vêm sendo repensadas há um tempo, para isso pode ser um ferramental super importante, né? Isso vai estar cada vez mais embedado direto nas plataformas e tudo mais. Posso falar em nome da Meta, que foi feito o anúncio, né, de que para uma série de coisas, já variação de frases, que você pode testar diferentes motivadores, variações de fundo. Tem coisas que rapidamente vão estar embedadas direto na plataforma. Quando o anunciante for subir o anúncio, ele vai colocar ali uma peça mestre e a própria plataforma vai ser capaz de fazer essas derivações. Mas hoje a gente viu, né, um festival muito embebido por isso, seja o potencial de AI, né, nessa recomendação mais precisa impossível, até em dados que você não está exatamente voluntariamente dando ali, mas já estão embedados no seu rosto ou em alguma coisa, ou generativa. E tem inclusive uma discussão bem interessante, que no meu júri surgiu muito, que é o uso dos dados. Então, uma vez que você também está o tempo todo alimentando com dados pessoais, e nesse caso de Hunger Station aí, em que você está dando, né, se você gosta mais da salsicha, não sei o que lá, o que você está gostando, para onde está indo esse dado, né? O que é isso que ele está lendo em você, qual é o uso consciente desse dado, qual é a ética envolvida, como que é a coleta, como que é o armazenamento, que eu também acho que é uma discussão que em todos os festivais e cada vez mais também na nossa indústria vai estar presente, vai ter que estar, né? Você não pode ficar criando um gimmickzinho num app que vai coletar o dado de todo mundo e vai sumir, como aqueles apps que faziam, né? Sei lá, envelheça aqui, não sei o quê, corta, sei lá, pegaram seus dados e fizeram sei lá o quê. Então, exatamente. Então,
hoje é uma discussão que tem muitas camadas. Muito bem. Antes a gente, já preciso caminhar para o final aqui, por conta do tempo, mas eu queria muito que a Ju contasse, você escreveu um texto, Ju, para o B9, né, falando sobre que marca é produto, marca é experiência, utilidade, e de como foi até chamado, né, marcas como sistemas operacionais, como a Nike, a Apple. Queria que você contasse um pouquinho disso, que você falou que era um resumo de Cannes, esse texto que você escreveu para o B9. Olha, Merigo, eu acho que assim, vou dar um passo para trás até para fazer um ponto que eu acho que me impactou muito esse ano. Na minha visão, os melhores conteúdos do festival, muito infelizmente, não vieram das agências. Vieram antes. Uhum. Esse texto do marca é experiência, marca é produto, produto é marca, né? Ele veio muito, vamos dizer assim, né? Ele virou um resumão de todo o conteúdo que eu achei bom dos anunciantes, né? E aí eu misturei ele com uma palestra de uma agência que me é muito querida, porque já foi minha casa, a RGA, né? RGA. Que veio falar mesmo de marcas como sistemas operacionais, né? Ela trouxe esse conceito pro palco do Palais. E eu meio que peguei esse conceito e fui fazendo, né, algumas costuras mentais, porque é sobre isso que a gente fala da inspiração, né? E aí, obviamente, fui pensando em todos os painéis dos anunciantes que eu vi, como o Merigo, eu assisti o da Procter, eu assisti o da Ambev, assisti o da Apple, assisti esse da American Express com a Delta. E o que ficou muito para mim é a elasticidade da criatividade, né? Então, o festival, cada vez mais, ele cria mais categorias, não só para ele ganhar mais dinheiro, que a gente sabe que eles não nasceram ontem, né? Isso. Mas também porque o trabalho que a gente faz a cada dia tem mais complexidade, mais fragmentação, mais perninhas, né? Uhum. Uma marca hoje é um polvo quadridimensional, se isso existisse, né? Não tem a história que descobriram lá a evidência da dobra espaço-tempo? Para mim é isso, assim, marcas hoje são seres absolutamente complexos. E quando eu falo de marca, entenda o negócio, né? Para mim, essas coisas hoje, elas são absolutamente indissociáveis. Quando eu falei do produto Pinhatex ali, eu estava falando disso. Pinhatex é uma marca e é um negócio poderoso para a empresa que criou, né? Mas quando a gente olha para as Apples e para as Nikes do mundo, que a gente admira tanto, o que eu enxergo... Eu, particularmente, sou uma heavy user da Apple, né? Vocês estão me olhando aqui, eu estou trabalhando no Mac, eu tenho aqui um tecladinho da Apple, eu tenho um relógio da Apple e o telefone da Apple. Não estou aqui fazendo propaganda dos meus bens materiais. Estou dizendo que eu faço essa escolha, porque boa parte desses utensílios foi comprada com meu suor e dinheirinho, porque... ou me entrega um conjunto de coisas em troca. E esse conjunto de coisas transcende o status, que eu acho que é uma das dimensões que essa marca tem, né? Mas passa por coisas como, pro ponto da Fê anterior, como ela escolhe tratar a minha privacidade. Então a Apple é uma companhia que está conseguindo cobrar muito mais caro nesses bichinhos aqui, não só pela estrutura e pelo status que ela construiu para si como marca, mas porque hoje você tem um nível de privacidade nesses animais da Apple que você não tem em sistemas operacionais diferentes. Então, eu hoje não preciso revelar o meu endereço de e-mail para nenhum site em que eu me cadastro. Eu sou uma pessoa que tem 4 caixas postais, gente. Uma do trabalho, uma que é a minha caixa postal que eu chamo de assuntos sérios. Uma que é a caixa postal do lixo. Antes da Apple colocar a função Hide My Email ou esconda meu e-mail, eu tinha uma caixa postal do lixo, um endereço de e-mail do lixo,
onde eu me cadastrava nos sites que eu achava que eram picaretas, que iam ficar me mandando e-mail sem parar, né? E esses caras aqui inventaram algo que me fez parar de precisar falar. Ocultar seu e-mail. Né? Eu falei esconder, mas é ocultar, é muito mais bonito. Esses caras mantêm meus dados de saúde, e eu estou há 2 anos cuidando da minha saúde, trancados no ecossistema fechado deles. Né? Eles não vendem esses dados para o vizinho. Esses caras também, né, conseguiram construir agora, né, um rastreamento de privacidade que impede a plataforma lá onde a Fê e o meu irmão trabalham de olhar tudo que eu estou fazendo quando eu estou fazendo outras coisas, né? E isso, gente, toda história tem 2 lados. Eu não acredito que ninguém é puramente bom ou puramente ruim, como eu falei no começo aqui, né? Mas eu acredito que marcas que se comportam como interfaces, marcas que de alguma maneira fazem diferença na nossa relação com o mundo, são as marcas do futuro. Isso pode aparecer numa utilidade, como eu falei, do ocultar meu e-mail da Apple. Isso pode aparecer em fazer curadoria de coisas que eu receba demais, né? Então, uma caixa, um serviço de e-mail inteligente, como o Gmail cada vez mais que ranqueia, que distribui as mensagens, que é uma utilidade. Outra, né? Eu falo muito de um exemplo muito antigo que eu adoro e que morreu, que eu queria muito que alguma marca fizesse. Aliás, eu tenho um cliente que talvez possa fazer, eu vou propor isso. Há muitos anos atrás, uma marca de papel higiênico americana chamada Charmin criou um aplicativo que mostrava todos os banheiros limpos nas cidades americanas. Isso é uma marca o que era fácil de fazer porque era poucos, né? E tinha todo um processo de crowdsourcing ali atrás, assim, isso mudou a forma com que eu procurava banheiros quando eu viajava. Então, essa marca foi uma interface para mim com o mundo. Eu tô falando de 1900 Guaraná com rolha, tá, gente? Assim, então, eu entendo que cada vez mais, quando eu falo lá das marcas pensarem em discurso com comportamento, né, das marcas se responsabilizarem um pouco por normalizar questões difíceis, transformar o mundo, igualar mais, os desníveis que a gente tem. As marcas cada vez mais têm mais deveres. As pessoas, a gente espera delas, né? E eu acho que os consumidores mais jovens estão deixando essa expectativa na gente por osmose, né? Eu que já estou nos 47, não posso, apesar de me achar jovem, não posso dizer que não aprendo com os jovens todo dia. Eu acho que o que a gente quer desses caras é outra coisa. Quando a Nike cria um mecanismo que eu posso usar com qualquer tênis para treinar, ela está sendo uma interface. Eu posso calçar um tênis ASICS e usar o aplicativo do Nike Training Club, se eu quiser. Olha, né? Isso é uma marca aberta para o mundo. Ela podia pegar e colocar um código na caixa que só quem tivesse o tênis Nike pudesse vai funcionar. Tá, seu aplicativo. Podia, gente. Ela escolheu não fazer isso, né? Assim como a Patagônia escolheu não fazer uma campanha para dizer não compre roupa sem precisar. E aí, acho que para fechar meu ponto e parar de tagarelar aqui, eu queria recitar uma sabedoria que eu ouvi de um publicitário muito, muito, muito admirado por mim e muitos outros no Brasil, que é o Marcelo Serpa, que falou uma vez lá na agência, quando eu trabalhava lá, que princípio só é princípio quando custa dinheiro. Verdade. Então, as marcas que estão querendo transformar, abraçar causas, né, e não fazer a musiquinha triste na comunidade que não é, né, vulnerável, como a Fê falou aqui antes,
elas precisam entender que há sacrifício envolvido, né? O CMO, aliás, foi o CMO da Apple que foi, Merigo? Ou foi o presidente? Foi o CMO, né? Foi o CMO, que ele não chama de CMO, é VP de Marketing e Comunicação. Pronto. Que é o Tyler alguma coisa, né? Thor Myron, Thor, isso, exatamente isso aí. Super-herói do martelo. Isso. Ele falou uma outra coisa que eu também gostei muito e já estou usando sem pagar royalties. Ele falou: estratégia é sacrifício. É, verdade. Eu amei essa frase, né? Escolher é renunciar. Então, marcas que querem ser interface precisam fazer as escolhas certas para si, mas principalmente para o consumidor que elas querem servir. E eu acho que essa é a visão mais contemporânea que a gente tem sobre marcas. Marcas servem. Elas existem para alguém, né? Se não, para quê? Pronto, parei de pagar. Muito bem. Muito bem. Então tá bom. Então qual é a boa? Qual é a boa? Muito bem. Eu vou começar aqui para deixar vocês falarem depois à vontade. Vou falar rapidamente. Eu estava, né, lá em Cannes nessa semana, e lá é conhecido como o lugar do Bad English, né? Todo mundo falando inglês mais ou menos, e eu fiquei lá também, né, me arriscando, né, fazendo entrevista e tal, e descobrindo que o meu tá bem mais ou menos, né, e aí eu tô sempre nessa, né, de como que eu posso aperfeiçoar. Será que eu vou fazer um curso online, faço um curso presencial? Tem milhões de alternativas, de aplicativos, de sites, né, para você treinar o seu inglês. E numa dessas eu cruzei com um aplicativo que chama Lora, L-O-O-R-A, e ele basicamente se propõe a ser o seu professor de inglês baseado em inteligência artificial, né? Como todo mundo hoje, inteligência artificial tá aí. E aí você conversa, né? Diferente de outros aplicativos do tipo, como tem aquele famoso lá, o Duolingo, né? Outros que você vai ali fazendo a lição e preenchendo um monte de coisa. Ele é um aplicativo que permite que você converse, né, com esse aplicativo e receba um feedback imediato, e você pode conversar sobre qualquer assunto. E eu fiquei bastante impressionado com o entendimento e como a inteligência artificial ali consegue levar uma conversa de qualquer assunto que eu queira falar, e me dizendo ali se eu tô indo bem, se eu tô indo mal, dizendo quantas palavras eu tô usando de diferente, dando aqui você usa uma boa palavra e tal. Então você pode testar, tem um nível ali gratuito para você usar e trabalhar. Ele é justamente feito para isso, para você trabalhar a sua fluência, né, no inglês e conversar com o aplicativo. Você conversa sozinho com o telefone, isso vai parecer meio maluco, mas tudo bem, até aí é como se você estivesse mandando um áudio no Zap. Então, quem quiser testar, fiquei bastante impressionado com a tecnologia. A única coisa que eu tô meio desconfiado é que eu acho que ele facilita muito nas avaliações, assim, sabe? Às vezes eu acho que eu falo todo errado, todo torto, e ele fica lá me dando parabéns, é isso aí, acertou tal coisa, parabéns por essa palavra, por esse vocabulário que você usou. Então acho que ele tá me dando, se ele passando ficar só te criticando, você vai dar uma desistida, né? A questão da pode ser. Tem que ser trabalhada ali também. Pode ser. Eu acho que, cara, de verdade, eu falei, não, isso aqui eu falei tudo torto. Se eu falasse isso pra alguém, a pessoa não ia entender nada. E não, parabéns, é isso aí. Resposta perfeita. Mas enfim, acho que vale testar. Lora, LOORA.ai, o site, ou você procura aí no sua lojinha do aplicativo do seu celular, que você acha, tá bom? Ju, e você? Tem qual é a boa? Então, eu vou falar de um qual é a boa afim ao seu. Porque você falou da história do aplicativo que ensina a falar inglês, e eu, já que a gente está nesse tema canino, como eu gosto de brincar, né? Cane, apaixonada por francês. E eu já tentei estudar francês umas 3 vezes na vida. Estudar primeiro no Rosetta Stone, estudar com professor particular, estudar no curso de francês, e nunca dá tempo e nunca nada. Aí, naquele aplicativo chamado Instagram,
da empresa que trabalha. Parece que é Tá vindo bom, hein? com tudo aí, hein? Tá bombando. Tá vindo aí. pro ano que vem. Parece que é bom. Parece que é bom. Tendência, hein? Fui impactada por publicidade que funciona por um perfil chamado Os Franceses Tomam Banho. E a primeira coisa é que eu amei o nome do perfil. Amei. E Os Franceses Tomam Banho é um curso de francês dado por uma francesa. Que legal. Online. Que pode você ou não tomar banho. A gente não tem essa certeza. Diz ela que toma, eu tô acreditando, Iago, vamos ver, né? Mas, gente, eu falei disso porque eu achei tão divertido ser impactada, né, por um perfil que, e aí assim, mérito do Insta, Fê, a plataforma viu que eu tava vendo muita coisa sobre a região, por causa da cobertura que eu tava fazendo de Cannes, né, e me entregou esse e um outro curso parecido. Mas o nome dos franceses Tomam Banho, gente, é maravilhoso. Não dá para negar. Então, eu não fiz o curso ainda, mas eu já recomendo, porque eu achei demais. Os Franceses Tomam Banho, @os Franceses Tomam Banho. O gato do Iago vai gostar. A Augusta tá aqui invadindo a tela e eu tô deixando, porque ela tá no momento Lan House dela aqui. Momento Lan House. E você, tem qual é a boa aí pra nossa audiência? Tenho sim. Eu vou falar de 3 coisas. Eu falo rápido para não passar o tempo. Uma, eu queria falar de um podcast, por estarmos num podcast. Boa. Eu queria falar de um podcast que eu vou falar o nome em inglês, depois eu vou falar aqui em português, mas ele tem essa questão que talvez ele funcione melhor para quem ouvir bem em inglês, tá? Mas eu vou explicar porque que eu vou indicar. O podcast chama Wiser Than Me e ele é com a atriz do Seinfeld, que eu não sei se é da da idade de todos que estão escutando, mas que é a Julia Louis-Dreyfus. Eu sou meio ruim desse sobrenome dela, é um que pouco fez difícil. o VIP, né? Exatamente. Isso, Elaine, do Seinfeld. É verdade. Qual que é a premissa dela? A premissa é ouvir mulheres que são mais sábias que ela, ou seja, mulheres mais velhas. Porque ela parte de um lugar interessante de dizer, a gente não para ouvir mais as mulheres depois de uma certa idade. Quem são as pessoas que estão dando voz e espaço para a sabedoria acumulada de mulheres, especialmente perto dos 80 anos, por exemplo. Tem 2 episódios muito específicos que mexeram muito comigo e com muitas amigas, e a gente se manda esse link o tempo todo, que é ela entrevistando a Jane Fonda e ela entrevistando a escritora Isabel Allende. E eu acho que são 2 episódios muito, muito especiais sobre envelhecimento, mas escolhas que você faz até o seu envelhecimento chegar e quem elas são e as histórias acumuladas. E mulheres, assim, de verdade, eu fiquei de queixo caído. Poucas vezes eu ouvi uma coisa que me deixou assim tão inspirada. Então, isso, mas entendendo esse retrato que ele é um podcast que infelizmente, por enquanto, eu não sei se tem um AI que já traduz, se não, ainda está em inglês, então ele tem essa questão. Queria falar também da temporada nova que vai sair, já saiu, mas a gente no Brasil não tem acesso, e agora pode tocar aquela música triste. No Brasil não tem acesso, que é a série The Bear, que é o urso, que é maravilhosa. A primeira temporada foi maravilhosa. Então, aí agora saiu a segunda, que tá todo mundo falando que tá muito boa, mas por enquanto só está no Torrent. Mas vai sair em breve e eu acho que vale a gente ficar atento. E por fim, queria falar de uma série que está no Prime Video, que ela é um pouco fora da discussão, assim, eu não vejo muita gente falando, mas quando eu assisti eu falei, cara, como não está todo mundo assistindo isso? Que é uma série chamada El Fin del Amor, ou seja, O Fim do Amor, e ela tem, enfim, tudo em português, pode assistir com todos os acessos para o português, mas que é simplesmente sensacional e muito contemporânea, e tem um retrato geracional interessantíssimo, de várias coisas que a gente tratou aqui como juventude, de maneira mais ampla, mas é muito interessante ver todos os códigos de uma juventude mais para a geração Z ali, mas ela tem amigas ali com uma divergência também de idades, então dá para ver alguns retratos, mas é uma série muito contemporânea.
eu acho que é minha dica. Então, é O Fim del Amor, o Deber vê a próxima temporada que saiu, e esse podcast Mais Sábia Que Eu, né, que é o título dele em português. Essas são as minhas 3 dicas. Como que é o nome do podcast em inglês mesmo? Wiser Than Me. Legal, muito bem. Vale muito, muito a pena. Vou ouvir Muito bem. cedo, Fê, adorei. Gostei, boas dicas. E você, Iago, finaliza aí. Bom, como sempre, eu vou dar dicas que não me importam muito com a publicidade, só quando eu tô trabalhando, quando eu trabalho, eu quero fazer outras coisas. É uma dica que se desdobra em várias e que ela é meio digital, para pegar as trendings de Cannes Lions. Parabéns. Então, tem um convite, se você estiver em São Paulo, mas também um convite de qualquer lugar do mundo, que há um tempo atrás caiu um livro no meu colo que eu não conhecia, e desses milhões de clássicos que existem no mundo que você não pode morrer sem ler, mas você nunca ouviu falar, e aí, enfim, chegou na minha mão meio quase por acidente, e foi uma leitura completamente, sabe quando você lê aquilo, toma um susto, aí você fecha e fala, volto mais tarde. Então essa leitura foi assim, ela foi muito impactante. Ultimamente o mercado mainstream tem descoberto que nós, LGBT, povo animado, a gente gosta de um romancinho Água com Açúcar, então tem vindo aí muito Heartstopper, Vermelho, Branco e Sangue Azul, vários romancinhos LGBT açucarados. E aí eu tenho essa recomendação de um romance LGBT açucarado, completamente trágico, e escrito há uns 80 anos, eu diria. 70, tem que fazer a conta. Mas mais anos do que eu poderia contar nos dedos. James Baldwin, acho que é um nome que ressoa muito na vida das pessoas, mas elas não sabem muito bem do que se trata. Ele era um intelectual negro, norte-americano, no tempo dos Panteras Negras, dos direitos civis, assumidamente homossexual, muito abertamente homossexual, escreveu muito sobre a vida negra nos Estados Unidos e a luta negra e tal. E aí, depois de um tempo, ele sentiu que estava faltando um grande pedaço do que ele tinha para fazer no mundo, se mandou para Paris, não sei se ele passou em Cannes Lions, mas ele escreveu esse romance que é o Quarto de Giovanni, que é a história de um casal homossexual, branco, porque ele ele tenta não trazer a questão racial ali, com várias problemáticas que envolvem ali. Foi uma leitura muito arrebatadora para mim, assim, é muito sobre esse despertar homossexual, a questão culpa cristã, como é que você lida com isso, o que pode, o que não pode. E aí, o que aconteceu foi que, pertinho de casa, aqui na Biblioteca Mário de Andrade, anunciaram um ciclo de leitura desse livro. O mediador, por acaso mesmo, por acaso ele é um amigo meu, que é o Ronaldo Vitor, que é irmão do Fernando Vitor, que está coordenando um ciclo grande teatral para encarar a obra do Baldwin. Então agora está tendo esse ciclo de leitura, começou nessa semana aqui, se você está ouvindo na semana que publicou, e tem mais 3 semanas onde a gente vai ler esse livro juntos mesmo, que é ler e parar e pensar no que significa aquilo, porque é uma leitura muito densa, não é difícil, ela é muito fácil, mas assim, é muito impactante, então você precisa realmente parar e falar, meu Deus, olha o que ele fez, olha o que ele fez. E tá sendo bem legal, assim, porque enfim, tem gente, homem heterossexual, mulher, bissexual, tipo, não é nada de nicho, porque é muito sobre o que é amar, o que é odiar, o que acontece quando o amor da gente é negado, o que ressoa no corpo da gente e tal. E é muito bizarro, porque a gente fala muito de coisas que são antigas, que a gente fala, é atual, agora a gente tá nessa onda de nostalgia. No caso, esse não é só atual, como inclusive antecipa diálogos, debates, palavras, assim. É incrível que seja um livro que tenha sido escrito antes da epidemia de AIDS, por exemplo, e tem muito uma questão desse pensamento de que ser LGBT é ser amaldiçoado, que não sou datado, porque essa semana mesmo a gente viu aí a postura criminosa de uma liderança que se diz religiosa e propõe abertamente extermínio de pessoas LGBT no país, e que quando você pega para ler, eu acho que é o que eu senti, pelo menos na leitura essa semana, você vê que é sobre amor mesmo, sobre as pessoas, é sobre o que a gente é capaz de sentir, o que a gente não sabe lidar. E
além de tudo, é açucarado. Então tem amor, tem romance, é gostosinho, só que com muitas coisas ruins acontecendo ao redor. Que é basicamente como a vida. Você tem umas coisinhas gostosinhas. Eu e de ia resto, falar isso, um monte que de é como desgraça. viver. É a vida. Então fica a indicação aí do Código Giovanni, quem estiver em São Paulo, ciclo de leitura. E daqui a pouco vai estrear a peça também, que é James Baldwin no teatro. Não sei o que está sendo programado, assim, o que está sendo planejado para essa peça, mas acho que vai ser bacana a gente retomar isso. Enfim, vamos descobrir essa figura e rever a nossa história, porque sempre estivemos aqui, sempre produzimos, sempre marcamos a história da arte, da criatividade, quanto LGBT que não tem na indústria da publicidade, né? Assim, acho que é uma coisa que um pano que vai ser descoberto nos próximos anos aí, e aí a gente pode fazer parte disso sempre de forma consciente. Muito bem. Tá bem. Eu era completamente ignorante do James Baldwin até assistir aquele documentário I'm Not Your Negro, sabe? Que acho que é de uns 2 ou 3 anos atrás. Aí eu fiquei, caramba, esse cara super incrível, nunca tinha ouvido falar. Então acho boa dica descobrir, né? Descobrir a obra, assim, também fiquei bastante curioso para ler mais sobre ele, o que ele escreveu. Como que é o nome do livro? Repete de novo aí, Iago. O Quarto de Giovanni. Perfeito. Então tá bom, gente. Então é isso. Fica por aqui o Braincast de hoje. Até semana que vem. Queria agradecer mais uma vez a presença de vocês. Ju, Fê, muito bom conversar com vocês. Iago também. Um abraço. Beijo. Tamo aí. Tchau, tchau. Valeu! Beijo. Obrigada, gente.